Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Anselmo Nogueira, eu sou professor da Universidade Federal do ABC. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meio dessa floresta, cheia de samambaias arborescentes. Sim, hoje a nossa aula vai ser sobre a linhagem das monilófitas. Em especial, nós vamos falar de grupos de samambaias, mas aquelas que não parecem exatamente samambaias. Como vocês podem ver aqui ao meu redor, as samambaias arborescentes são enormes, magníficas, mas existem outros grupos dentro da linhagem das monilófitas que são menos parecidas morfologicamente com essas plantas. Estão curiosos? Então vamos explorar um pouquinho dessa linhagem e recordar também um pouco das licófitas antes disso. Na aula de hoje veremos 3 tópicos. Primeiro vamos relembrar um pouco das licófitas. Em seguida, iremos falar das sinapomorfias das eufilófitas. E, finalmente, vamos começar a investigar a diversidade das monilófitas, seu ciclo de vida e a organização de seus esporângios. Vocês se lembram das licófitas da última aula? Pois bem, as licófitas são o grupo irmão das eufilófitas, e dentro das eufilófitas podemos reconhecer o grande grupo das samambaias, as monilófitas. No passado, as licófitas mais as monilófitas foram tratadas como um único grupo, as pteridófitas. No entanto, na filogenia fica claro que a junção desses dois grupos é arbitrária e deixa de considerar a linhagem das lignófitas ao centro. Ótimo, então essa é a nossa melhor hipótese filogenética para tratar as linhagens de plantas com sistema vascular. Vamos agora olhar um pouco mais desses clados. No grupo das licófitas, à esquerda, chama a atenção o surgimento das folhas, os chamados licofilos ou microfilos. Os licofilos estão presentes em todas as licófitas viventes, embora algumas linhagens fósseis não possuam essa novidade evolutiva. As licófitas viventes se caracterizam pela presença de raiz, os licofilos inseridos no caule de forma espiralada e a presença de estruturas reprodutivas terminais no caule, os estróbilos ou espigas, que portam os esporângios. Vocês se lembram dessas estruturas? Além disso, dentro das licófitas temos plantas que portam somente um tipo de esporângio e esporos, como o licopódium, que são aquelas plantas homoesporadas, e também temos plantas que portam 2 tipos de esporângios e esporos, como a selaginella, que são as plantas heterosporadas. Finalmente, também vimos na última aula que as licófitas compuseram as primeiras florestas do planeta, as florestas mais antigas. Árvores de uma licófita da linhagem Leptodendralis podiam atingir até 30 metros de altura e estão relacionadas com a formação das reservas de carvão mineral que conhecemos hoje. Ótimo! Agora podemos entrar na linhagem irmã das licófitas, plantas com folhas distintas dessas, chamadas então de eufilos ou megafilos, e por isso o nome dessa linhagem, eufilófitas. Se olharmos o momento do surgimento dos licofilos e eufilos, perceberemos que o padrão filogenético indica que a origem evolutiva de ambas as folhas é distinta. E é isso mesmo, essa é a hipótese evolutiva mais provável. Se olharmos mais de perto essas folhas, veremos que os licofilos e eufilos são muito diferentes de fato. Primeiramente, pelo tamanho das folhas. Os licofilos são menores que os eufilos, por isso os licofilos também são chamados de microfilos e os eufilos de megafilos. Mas existem outras diferenças estruturais nesses 2 tipos de folha. Como podemos ver nas imagens, os licofilos possuem apenas uma única nervura simples, enquanto que os eufilos possuem um conjunto de ramificações de nervuras. Se olharmos mais profundamente para o sistema vascular do caule associado a essas nervuras, existem outras diferenças. Se cortarmos o caule de uma licófita na posição de inserção de um licofilo, não haverá interrupção do cilindro vascular. Já nas eufilófitas, se fizermos um corte transversal semelhante, perceberemos que existe uma interrupção do cilindro vascular na posição de inserção da folha no caule. Essa interrupção é conhecida como lacuna foliar. Podemos olhar em mais detalhe o estelo dessas plantas. O estelo é o padrão de organização do tecido vascular primário na raiz e no caule. Nos esquemas acima, tudo em marrom é a representação do tecido vascular e suas variações de organização no caule. Do lado esquerdo, temos o estelo do tipo protostelo e sifonostelo comuns em algumas licófitas. A diferença entre eles
é a medula no centro do sifonostelo. Já do lado direito, temos um sifonostelo no qual os traços foliares estão associados a lacunas que caracterizam a vascularização das folhas nas eufilófitas. Mas como se deu a origem dos eufilos nessas plantas? Dentre as hipóteses existentes, se destaca aquela que propõe o surgimento dos eufilos a partir de um sistema de ramos terminais do caule, os telomas. A hipótese do teloma propõe que, a partir de ramos terminais dicotômicos e semelhantes em altura, ocorreria um processo gradual de achatamento desses ramos terminais. Em seguida, os ramos passariam a ocupar o mesmo plano, em um processo chamado de planação. Finalmente, ocorreria a expansão lateral do tecido do mesofilo entre os ramos terminais próximos. Essa sequência evolutiva teria levado à formação dos primeiros eufilos com nervura ramificada. Mas existe alguma evidência dessas transições no registro fóssil? Incrivelmente sim. Pelo menos para algumas formas intermediárias, temos registros fósseis que sugerem que a hipótese do teloma faz sentido. No entanto, evidências moleculares e celulares evidenciam que as primeiras etapas de transição, incluindo o processo de planação, são razoáveis, enquanto que a expansão do tecido do mesofilo ainda é controversa. Bom, agora já sabemos diferenciar um licofilo de um eufilo. Mas qual a diversidade de eufilos na natureza? Como vocês podem olhar nas fotografias e imagens, na verdade, a diversidade é tremenda. Quase tudo que vocês conhecem de folhas, na verdade, se refere aos eufilos. Agora nós podemos olhar em mais detalhe as monilófitas e suas características. A linhagem das monilófitas são comumente conhecidas como samambaias, mas existem plantas no grupo que não são tão parecidas com uma samambaia típica. Deem uma boa olhada nas fotografias à esquerda. São samambaias, ou seja, são representantes da linhagem das monilófitas. Bom, com essa diversidade de formas, o que caracteriza as plantas dessa linhagem? Primeiramente, o ciclo de vida das monilófitas é diplobionte, assim como as demais embriófitas. No esquema, é possível localizar a fase gametofítica haploide na parte superior e a fase esporofítica diploide na parte inferior. É comum observarmos o esporófito das samambaias em parques, jardins, floriculturas, mas é muito mais difícil notar ou identificar os gametófitos dessas espécies, pois os gametófitos são muito pequenos e efêmeros. Quantos gametófitos você consegue contar sobre o solo na imagem? Existem pelo menos 8 gametófitos facilmente visíveis. Aqui podemos olhar um desses gametófitos em mais detalhes no canto superior. E no esquema abaixo, identificar os anterídeos produzindo anterozoides e os arquegônios produzindo osferas. Esses gametângios ocorrem em partes diferentes no mesmo gametófito. Uma vez que ocorre a fecundação da osfera, começa o desenvolvimento do zigoto e crescimento do esporófito. Como no esquema, é possível observar o esporófito se desenvolvendo sobre o gametófito. Logo após essa etapa, o gametófito se degenera e o esporófito continua seu desenvolvimento produzindo mais folhas, caule e raízes. Portanto, as monilófitas possuem raízes, caules e folhas do tipo eufilo. E os caules muitas vezes são subterrâneos, também chamados de rizoma. As folhas, também chamadas de frondes nas samambaias, podem ser simples, sem divisões da lâmina foliar, ou podem ser compostas, com muitas divisões. Neste segundo caso, elas podem ser divididas em pinas, ou ainda as pinas podem ser subdivididas em pínulas, como na imagem no canto superior direito. Além disso, a pré-foliação nessas plantas é circinada, ou seja, a folha fica enrolada sobre si mesma ao longo de seu desenvolvimento. Essa folha jovem é chamada de báculo. Quanto mais a folha se desenrola, a lâmina foliar se expande aos poucos e fica mais evidente suas divisões quando as folhas são compostas. Esse padrão particular de pré-foliação é comum a todas as monilófitas. Em geral, os diversos esporângios das monilófitas estão organizados em soros.
agrupamentos de esporângios, e esses soros estão distribuídos em folhas ou frondes férteis. Mas existem exceções a essa organização dos esporângios, e veremos esses casos em detalhe depois. Quando olhamos os soros mais de perto, fica mais fácil perceber cada um dos esporângios individualmente. Os esporângios, na grande maioria das monilófitas, produzem um único tipo de esporo, portanto, tais plantas são consideradas homosporadas. Existem dois grandes grupos de monilófitas de acordo com o padrão de desenvolvimento dos seus esporângios, que resultam em esporângios distintos no final de seu desenvolvimento. No primeiro grupo, os esporângios recebem o nome de eusporângios e são formados por um conjunto de células iniciais superficiais, que se dividem sucessivamente, dando origem a um esporângio com uma parede mais espessa, com múltiplas camadas de células. No segundo grupo, os esporângios recebem o nome de leptosporângios e, diferentemente dos eusporângios, uma única célula inicial superficial dará origem a esse esporângio. Neste caso, essa célula única se divide múltiplas vezes, dando origem a um esporângio com uma parede com uma única camada de células. Olhando agora em mais detalhe a classificação mais recente das ordens e famílias dentro das monilófitas, podemos ver a distribuição das plantas eusporangiadas, que portam eusporângios, e das plantas leptosporangiadas, que portam leptosporângios. As plantas leptosporangiadas formam um grupo monofilético, que veremos em detalhe na próxima videoaula. Já as eusporangiadas não formam um grupo monofilético. Aproximando a filogenia, fica claro que as eusporangiadas representam 3 linhagens formadas por 4 ordens: Equisetalis, Psilotalis, Ophioglossalis e Maratialis. Vamos olhar um pouquinho dessas plantas agora e seus eusporângios. A ordem Equisetalis é bastante distinta das demais samambaias e é popularmente conhecida como cavalinha. Possui raiz e as folhas são muito reduzidas e se dispõem de forma verticilada no caule dessas plantas. Essas folhas pequenas já foram confundidas com licofilos, mas hoje, dados os registros fósseis de plantas aparentadas, sabemos que essas folhas pequenas são, na verdade, eufilos muito reduzidos. Os esporângios nessas plantas estão em estróbilos terminais no caule, e dentro desses estróbilos, os esporângios estão organizados em esporangióforos, estruturas semelhantes a guarda-chuvas com esporângios em suas extremidades. Quando os estróbilos se desenvolvem, os esporângios começam a abrir nos esporangióforos. Nesse momento, o vento dispersa os esporos gradualmente no ambiente. No vídeo, é possível ver uma nuvem de esporos sendo dispersa quando batemos no estróbilo da cavalinha. Notem a grande quantidade de esporos sendo liberados ao mesmo tempo. Esses esporos irão germinar e se desenvolver em gametófitos no ciclo diplobionte dessas plantas. Observem o corte longitudinal e transversal de um estróbilo de cavalinha. Em cada esporângio, existe uma infinidade de esporos minúsculos com a coloração mais avermelhada ou mais escura nas lâminas observadas em microscópio. Agora iremos observar outra linhagem de plantas eusporangiadas, a ordem Psilotalis. Essas serão nossas samambaias mais diferentes. Essas plantas não possuem raízes e nem folhas, somente um sistema caulinar com enações não vascularizadas no lugar das folhas. Na ausência de folhas, o caule dessas plantas é fotossintetizante e sua epiderme tem diversos estômatos distribuídos realizando as trocas gasosas. Em uma vista mais ampla do corte transversal do caule, é possível ver o tecido vascular ao centro, formando o protostelo, neste caso um protostelo lobado, também chamado de actinostelo. Os esporângios nessas plantas estão organizados em sinângios, e cada sinângio porta 3 esporângios.
No corte longitudinal de um sinângio, é possível ver dois esporângios cheios de esporos. O terceiro esporângio fica escondido nesse tipo de corte e só poderia ser observado em um corte transversal. Já no vídeo, é possível ver a dispersão dos esporos presentes nesses esporângios. Nós já vimos em detalhe a estrutura do corpo do esporófito, mas o gametófito ficou desconhecido. Vejam do lado esquerdo um esquema do gametófito dessas plantas. Ao centro, é possível ver um gametófito em que o esporófito jovem está se desenvolvendo. Agora iremos investigar as plantas eusporangiadas da ordem Ophioglossalis. As plantas desse grupo não parecem samambaias típicas, mas possuem folhas, um caule subterrâneo, rizoma e raízes. Além disso, os esporângios dessas plantas estão agrupados em espigas. Vamos olhar algumas dessas espigas em detalhe. À esquerda temos a espiga ainda fechada, sem liberar esporos. À direita temos o início da abertura dos esporângios, com parte dos esporos sendo dispersos. Finalmente, no detalhe, é possível ver uma das aberturas ainda cheias de esporos. No corte transversal da espiga, fica evidente duas fileiras de esporângios ao longo de toda a sua estrutura, com esporângios cheios de esporos. Já no corte longitudinal da espiga, é mais fácil ainda observar as duas fileiras de esporângios. Veja, cada um dos esporângios ainda portando uma grande quantidade de esporos. Chegamos à última linhagem de plantas eusporangiadas que iremos investigar. São as plantas da ordem Maratiales. As plantas desse grupo já se parecem com as samambaias mais típicas. Além disso, possuem folhas, um caule subterrâneo ou rizoma e raízes. Os esporângios estão agrupados em sinângios, mas esses sinângios são bastante diferentes daqueles que observamos em Psilotum. Na parte inferior das folhas dessa samambaia é possível observar diversos sinângios. Cada um desses sinângios é formado por diversos esporângios fundidos numa estrutura única. Quando olhamos mais de perto um sinângio, percebemos que tais estruturas são diferentes do que vimos até aqui. No corte longitudinal, é possível observar ao microscópio pelo menos 9 esporângios dentro de um sinângio, e cada esporângio cheio de uma massa mais escura de esporos. Avançamos bastante no estudo das samambaias eusporangiadas. Agora nos resta explorar na próxima videoaula as samambaias leptosporangiadas, que formam um grupo natural dentro das monilófitas. Na filogenia, o grupo está em laranja e corresponde à maior diversidade das samambaias. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o mundo das samambaias. Até a próxima videoaula.